Olá e bem-vindo de volta ao Descobrindo Dinossauros. Nós começamos este canal lá em 2022. E embora as vozes tenham mudado de vez em quando, uma coisa permaneceu exatamente a mesma. Meu nome é Tom, sou escritor e pesquisador do Descobrindo Dinossauros desde o início. Desde jovem, sempre me fascinou a paleontologia, as histórias dos fósseis, a ciência da vida pré-histórica e as descobertas que mudam nosso conhecimento sobre os dinossauros que dominaram o planeta. Essa paixão foi o que ajudou a criar este canal, e é o que o mantém até hoje. No entanto, daqui para frente, as coisas vão ser um pouco diferentes. Num ambiente repleto de vozes automatizadas e conteúdo de IA, buscamos tornar a descoberta dos dinossauros mais autêntica e humana. Então, de agora em diante, eu mesmo vou apresentar esses vídeos. Muito obrigado, como sempre, por assistir, obrigado por apoiar o canal e, acima de tudo, obrigado por compartilhar a mesma paixão por tudo relacionado à paleontologia. Isso realmente ajudou ao longo dos anos. Agora, vamos voltar 66 milhões de anos e começar. Durante a Era Mesozoica, várias espécies de grandes dinossauros terópodes predadores foram os principais predadores em seus ambientes. Todos nós já ouvimos falar de tiranossauro, alossauro e espinossauro, mas isso é só a ponta do iceberg. O que acharíamos se explorássemos o registro fóssil em busca de terópodes menos conhecidos? No vídeo de hoje, nosso objetivo é exatamente esse: apresentar a você os dinossauros mais assustadores que talvez você nunca tenha ouvido falar. Esta jornada nos leva das rochas da Argentina, atravessando o Atlântico até a Península Ibérica e retornando pelo Atlântico. Mais uma vez, vamos conhecer dois terrores pouco conhecidos da América do Norte. Junte-se a nós e descubra carnívoros obscuros que dominaram a era dos répteis. No Maastrichtiano do final do Cretáceo, um grupo incomum de megaterópodes desenvolveu adaptações para virar predador de topo na América do Sul. Com membros anteriores longos equipados com garras alongadas e curvas para dilacerar as presas, esses eram os Megaraptorídeos. Embora já tenhamos abordado o gênero Megaraptor neste canal antes, o maior e, embora mais assustador do grupo, Maiepe macrothorax, é algo como um azarão entre os dinossauros terópodes gigantes. Esta espécie, cujo nome genérico faz referência à sombra da morte, que mata com vento frio, um ser mitológico na cultura Tehuelche, um povo nativo da Argentina, onde os restos de Maiepe foram descobertos. Pode ter sido o maior megaraptorídeo que o mundo já viu, mas a natureza incompleta de seus restos pode mudar a forma como pensamos sobre esse dinossauro no futuro. Quando adulto, acredita-se que Maiepe macrothorax atingia entre 9 e 10 metros ou 30 a 33 pés, aproximadamente o tamanho de um ônibus escolar. Como todos os megaraptorídeos, seus membros anteriores eram hipertrofiados em comparação aos tiranossauros ou carcharodontossauros. Ele caminhava sobre duas pernas longas e, como outros grandes terópodes, mantinha o corpo horizontal, com a cauda estendida atrás para equilibrar. Seu nome específico, macrothorax, pode te dar uma pista sobre a aparência desse dinossauro. Seu peito, ou tórax, era maciço e sustentava não apenas a musculatura do dinossauro, mas também um sistema respiratório complexo, semelhante ao que vemos nas aves modernas. Ao contrário de seus primos distantes, os tiranossauros, Maiepe não dependia de mandíbulas grandes e mordidas poderosas para abater suas presas. Em vez disso, os braços longos serviam para agarrar grandes presas, enquanto o dinossauro as cortava com suas garras. Era de longe o maior predador da formação Shuryu e viveu ao lado de uma série de hadrossauros, anquilossauros e titanossauros. Os adultos talvez pudessem derrubar qualquer uma dessas espécies herbívoras, até mesmo os titanossauros. É pura especulação sugerir que Maiepe possa ter caçado em bandos. Mas se esse realmente fosse o caso, saurópodes como Nulatitan provavelmente estariam no cardápio. Os indivíduos provavelmente teriam como alvo jovens saurópodes, assim como aqueles que estavam feridos ou eram idosos. Maiepe é certamente único entre os grandes terópodes.
Esse era um enorme predador que desenvolveu adaptações opostas às de tiranossauro para caçar suas presas. A próxima espécie que veremos talvez seja ainda mais estranha. Mesmo assim, há 125 milhões de anos, no que um dia se tornaria a Espanha, viveu um dinossauro Carcharodontossaurídeo que era realmente diferente de qualquer outro. Medindo entre 5 e 6 metros, ou de 16 a 20 pés de comprimento e ostentando mandíbulas com uma série de dentes extremamente afiados, Concovenator corcovartus se destacava entre seus parentes. Com várias características anatômicas incomuns, duas das vértebras desse carnívoro, posicionadas logo à frente dos quadris, eram extremamente altas em comparação com as outras quando em vida. Essas vértebras provavelmente sustentaram uma corcova ou crista projetada da base das costas. Observe melhor o osso ulnar do animal e verá saliências que se estenderiam pela borda dos membros anteriores. Esses eram provavelmente pontos de fixação para longas cerdas tipo penas, como nas vistas nos dromeossauros. Então, por que esse dinossauro parecia tão incomum e tão intimidador? O consenso sobre características anatômicas anômalas, como as do Conchovenator, é que provavelmente serviam para exibição. A estrutura semelhante a uma corcova, que se projetava das costas do dinossauro, era de cor vibrante e pode ter funcionado como um dispositivo de sinalização ou um meio de atrair um parceiro. O mesmo vale para as cerdas que podem ter coberto os membros anteriores do animal. Se eram longas e finas ou penas desenvolvidas, ainda é debatido. Mas podem ter sido usadas em exibições de acasalamento elaboradas, como vemos em aves vibrantes atualmente. Outra teoria sobre a função da corcova, em particular, é que ela era usada para termorregulação, ajudando o dinossauro a se aquecer sob a luz do sol. Concovenator reforçava sua aparência assustadora com um estilo de vida à altura, abatendo suas presas com as serrilhas afiadas como facas nas bordas de seus dentes. Ele era o predador de topo da formação Laueguina, que teria sido dominada por densas florestas pantanosas no início do período Cretáceo. Entre os dinossauros que podem ter caído vítimas das mandíbulas do Concovenator estão o Iguanodontiano mantelossauro, o Ornitomimosauriano pelicanomimus e várias espécies de aves enantiornitinas, como Iberomasaurus e Gorgonavis. Embora o Concovenator exista no registro fóssil por um período relativamente curto, de cerca de 1 milhão de anos, ele deixou um impacto duradouro como um dos dinossauros mais incomuns de todo o Mesozoico. Agora, vamos fazer uma viagem de volta pelo Atlântico para conhecer um parente próximo, porém obscuro, do tiranossauro, o teratofônio. Paleontólogos costumam exagerar ao nomear dinossauros, mas o Tiranossaurídeo teratofônio, cujo nome do grego significa assassino monstruoso, talvez tenha feito jus ao título. Ele viveu no final do período Cretáceo, antes do Tiranossauro, mas depois do Concovenator, cerca de 76,5 milhões de anos atrás, no que viria a se tornar o estado de Utah, nos Estados Unidos. Nomeado em 2011, após a descoberta de um crânio parcial e esqueleto na formação Kuiperovitz, o nome específico, Curie, homenageia o famoso paleontólogo Philip J. Currie, conhecido por seu extenso trabalho com dinossauros. As estimativas de tamanho para o teratofônio têm variado ao longo dos anos, com estimativas anteriores de 6 metros ou 20 pés, agora sendo completamente superadas por propostas de até 8,7 metros ou 29 pés. Um animal desse tamanho teria pesado mais de 3 toneladas quando estivesse totalmente crescido, e certamente era um animal que sabia usar seu peso a seu favor. Comparado a outros tiranossaurídeos, como o albertossauro, o crânio do teratofônio era mais curto e profundo, uma adaptação que pode ter ajudado a aumentar sua força de mordida. Tiranossauros são conhecidos por mandíbulas muito fortes, e esta espécie pode exemplificar bem essa característica. Esmagador de ossos, com músculos bem desenvolvidos e dentes afiados e recurvados, o teratofônio é apenas um dos dinossauros que foram descobertos como parte de um leito de ossos. Um grupo de animais, geralmente da mesma espécie, encontrados fossilizados juntos ao morrer. Neste caso, de 4 a 5 indivíduos de teratofônio, com idades variando de 4 a 22 anos, foram encontrados em 2021.
Provavelmente morreram em uma enchente repentina que os arrastou e enterrou rapidamente. Alguns veem isso como evidência, embora possa ser apenas circunstancial. Teratofônio era um caçador social em matilha, agindo como enormes lobos reptilianos para derrubar suas presas. Outros tiranossauros, incluindo Albertossauro e Displetossauro, também foram descobertos em leitos de ossos, o que só fortalece o argumento. Em vida, Teratofônio teria vivido nas margens laramidianas do Mar Interior Ocidental, um enorme corpo de água que dividia o que viria a ser a América do Norte em duas partes: Laramídia, a oeste, e Apaláxia, a leste. Seu habitat teria sido caracterizado por vastas e úmidas planícies alagadas, nas quais pântanos e lagos eram comuns ao longo da costa. Ele compartilhava a formação Kipperovitz com uma série de dinossauros, incluindo espécies de Parasaurolophus e Nasutoceratops, que podem ter sido presas desse poderoso predador. Sob seus pés, carnívoros menores, como os troodontídeos, espreitavam enquanto na água. O poderoso Deinosuco, um aligatoróide que media até 10,5 metros ou 35 pés, esperava para emboscar suas presas dinossauros. Enquanto o teratofônio pode ter confiado em pura força esmagadora de ossos para caçar suas presas, nosso próximo e último predador obscuro do Mesozoico era exatamente o oposto. Vamos viajar para o norte, para uma última parada na jornada de hoje. Pode parecer um dromeossaurídeo gigante, com penas densas e garras curvas e afiadas, mas Latinovinatrix mcmasteri era, na verdade, um troodontídeo derivado, o maior conhecido de sua espécie, prosperando nas florestas de Alberta, no Canadá, durante o estágio campaniano do final do Cretáceo. Esse caçador de 33,5 metros de comprimento, ou 1.011,5 pés, era excepcionalmente massivo e seria alto o suficiente para olhar um ser humano adulto nos olhos. Philip J. Curry, homônimo de Teratophonius curriae, estava entre os pesquisadores desse animal, tendo nomeado e descrito o dinossauro em 2017, a partir de ossos que foram desenterrados muito antes. Latinovanatrix era provavelmente onívoro, porém adaptado para matar presas, usando uma combinação de táticas de emboscada e perseguição para abater tanto mamíferos quanto répteis, incluindo outros dinossauros. Esse troodontídeo podia correr da vegetação rasteira no último instante e disparar pela floresta escura para alcançar sua presa. O focinho longo, com fileiras de dentes afiados como agulhas, garantia que, ao capturar um animal, ele tinha mínima chance de escapar. Uma vez que Latinovanatrix tivesse garantido sua presa, a vítima seria estripada com as garras levantadas e curvas de cada pé, semelhantes aos dedos em forma de foice dos dromeossauros. Como outros troodontídeos, Latinovinatrix teria sido coberta por uma camada de penas bem desenvolvidas, que frequentemente são retratadas na arte paleo como sendo principalmente marrons, salpicadas de preto e cinza. Apesar de não conhecermos a cor exata da plumagem e a aparência desse dinossauro vivo, esse padrão faz sentido. A pelagem escura de penas ajudaria o animal a se camuflar nas sombras do chão da floresta, permitindo aproximar-se furtivamente das presas e permanecer escondido, como indica seu nome. Algumas dessas penas, provavelmente nos braços e cauda, podiam ser mais claras, talvez usadas para atrair parceiros ou se exibir para outros da espécie. Embora fosse um caçador assustador e formidável por si só, Latinovanatrix não era o predador de topo de sua região natal e precisava estar sempre atento ao perigo. Um estilo de vida social, com sistemas de sinalização para alertar os outros sobre perigos, pode não ter sido algo fora do reino das possibilidades. Curiosamente, esse dinossauro foi descoberto com uma deformidade craniana, no que os paleontólogos descrevem como uma abertura patológica no topo de seu crânio. Isso pode ter sido causado por uma mordida, talvez de raspão, de um carnívoro maior como o Espletossauro, Gorgossauro ou até mesmo por outro da mesma espécie. Outros veem a ferida como resultado de um cisto natural. No vídeo de hoje, mostramos 4 dinossauros obscuros e intimidadores, cada um a seu modo. Eles só arranham a superfície do que a era mesozoica realmente produziu. O fato de que os animais que conhecemos hoje sejam tão diferentes uns dos outros é um claro indicativo de quão diversa a era mesozoica realmente foi.
Essas criaturas perigosas e peculiares existiram em várias formas e tamanhos, dominando todos os habitats do planeta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.